Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Rubens de Paula e Freitas e sou o presidente da Coligação Espírita Progressista. Hoje vamos ver o último capítulo de nosso curso, que tem por título Considerações Finais. Para o desenvolvimento desse tema, vamos abordar os seguintes tópicos. Primeiro, introdução ao assunto. Segundo, instrução e educação. Terceiro, sexo, faculdade do espírito. Quarto, necessidade do conhecimento do espírito. Quinto, evangelho, a bússola insubstituível. E sexto, conclusão. Introdução. Vimos no capítulo 4 o conceito de família e suas finalidades. Ficou claro que no processo reencarnatório e na formação da família imperam as consequências da lei de ação e reação. O acaso não existe e a constituição da família, a escolha de seus membros e as condições de vida de todos os seus componentes obedecem rigorosamente aos requisitos para a evolução, o reajuste e o reequilíbrio de todos. É dessa forma que credores e devedores, afetos e desafetos, amigos e inimigos se reúnem sob o mesmo teto para, com esforço, dedicação e renúncia, promoverem o perdão e o entendimento mútuo, através do esquecimento do passado e da construção de um novo futuro, pleno de fraternidade, amizade e amor. Vimos também no capítulo 2 que, de acordo com a revelação espírita, o castigo não existe, e sim a renovação de oportunidades para o recomeço e a continuação do aprendizado e da evolução. Esse processo todo se faz através da recapitulação de nossas conquistas evolutivas a cada reencarnação. Essa recapitulação se processa até os 14 anos, mais ou menos, e a partir daí inicia-se a nova experiência do ponto em que paramos na última reencarnação. Diante disso, é fácil deduzir-se que, se não formos ensinados e imbuídos de novos valores, acabamos perdendo a nova oportunidade de recomeço e terminando por incorrer nos mesmos erros e enganos de outras vidas. As condições em que falimos no pretérito repetem-se na vida atual, para que, enfrentando as mesmas situações, possamos resgatar os débitos e continuar a evolução infinita. Contudo, se não houvermos sido bem preparados para isso, mediante a aquisição de conhecimentos e valores novos, certamente cairemos nos mesmos enganos. Em decorrência disso, vemos a importância da família e da escola para que as pessoas possam ser instruídas, educadas e preparadas para a vida, mediante a conveniente e apropriada educação moral. Instrução e educação são palavras cujos significados normalmente são confundidos. Mas, segundo as revelações de Emmanuel, em Roteiro, capítulo 21, devemos fazer distinção entre as duas. Por instrução, devemos entender a aquisição de conhecimento, o desenvolvimento da sabedoria, e por educação, o desenvolvimento dos valores morais, o desenvolvimento do amor no domínio dos sentimentos. Por isso se diz: fulano é muito instruído e pouco educado. O objetivo real da vida na Terra é o desenvolvimento intelectual e moral do espírito até os limites de suas possibilidades como ser humano. O âmbito da instrução envolve o desenvolvimento intelectual da criatura e consiste, de uma maneira geral,
no estudo e na adaptação às leis naturais que regem o mundo e tudo que nele existe. Realização essa efetuada pela aquisição de conhecimento, pelo desenvolvimento de aptidões, enfim, pela adaptação ao meio em que vivemos, transformando, facilitando e melhorando as condições de nossa existência através do trabalho, o que, aos poucos, nos capacitará às obras de cocriação em níveis cada vez mais elevados. Portanto, sabedoria seria essa aquisição de conhecimento, de aptidões e de experiência, que nos proporciona as condições de agir no meio em que vivemos, criando condições de vida cada vez melhores. Por outro lado, o âmbito da educação envolve o progresso moral, que consiste no estudo e no descobrimento e na adaptação às leis que governam o espírito, quais sejam as leis da fraternidade, da caridade, do entendimento, da cooperação, da compreensão, dos auxílios mútuos, ou seja, todas as leis morais, com o que adquirimos virtudes, qualidades que nos possibilitam a convivência em regime de harmonia e fraternidade com aqueles que conosco vivem, em graus de perfeição cada vez maiores. O amor, portanto, seria esse desenvolvimento de qualidades e virtudes que nos possibilitam a convivência com nossos semelhantes em regime de cooperação, fraternidade e auxílios mútuos, tornando-nos exemplos para os companheiros de jornada, construtores da harmonia e da prosperidade para o meio em que vivemos. A educação deve começar no lar, no seio da família, porque a criança renasce indefesa, incapaz de se conduzir e necessita de amparo, orientação e acompanhamento para que o conteúdo psicológico da nova reencarnação seja adequado ao programa de sua nova existência na carne. Os critérios para educar uma criança, para lhe transmitir o conteúdo psicológico adequado às suas necessidades, variam de criatura para criatura, porque cada espírito, ao renascer, traz consigo um cabedal de conhecimento e um conjunto de necessidades que são individuais e muito particulares. É uma tarefa muito difícil, pois a criança sempre requer atenção especial em cada fase da vida. O espírito, ao reencarnar, precisa ser esclarecido em suas dúvidas, encorajado em suas hesitações, auxiliado na superação de deficiências, enfim, acompanhado, auxiliado, amparado em todas as suas necessidades. O processo de aprendizado e educação das crianças exige um acompanhamento cuidadoso em todo e qualquer detalhe, o que requer de seus instrutores muita paciência, carinho, dedicação, tolerância, compreensão e renúncia. Necessidades essas que se tornam muito maiores quanto maiores forem as exigências particulares da criatura, principalmente na parte relativa à educação e aprimoramento dos sentimentos, onde a família é o instituto insubstituível. Essa é uma das razões por que a família é predeterminada no plano espiritual antes da reencarnação de todos os seus componentes. Atualmente, a educação tem a finalidade de adaptar o indivíduo à vida, integrá-lo à sociedade, através do trabalho produtivo, das realizações. Não é apenas processo de transmissão de cultura para sua preservação, mas transmissão de conhecimentos e aprimoramento de faculdades. Por isso,
A educação tem por finalidade adequar o indivíduo à vida, através dos vários processos de treinamento e profissionalização, transformando-o em um ser produtivo. Não mais se busca o saber sem objetivos. Há uma luta constante em busca do conhecimento e a compreensão das leis da natureza, com o que se pode melhorar continuamente as condições de vida dos homens. Porém, essa luta só é válida quando realizada para a produção do bem geral. É o âmbito da sabedoria. Por outro lado, a educação também busca a cooperação entre os seres humanos, através do culto aos valores da vida, das realizações em conjunto, sempre de forma adequada e pacífica. É o âmbito do amor. Em resumo, a educação busca a conquista da sabedoria e do amor, que nos capacitarão a voos evolutivos mais altos. Sexo, faculdade do espírito. Este assunto já foi abordado em detalhes no capítulo 2. Todavia, estamos repetindo aqui para dar embasamento às nossas conclusões e para facilitar a compreensão de quem nos assiste. Portanto, nesse capítulo, já falamos que o espírito é o ser completo, que detém em si todas as possibilidades de ação e realizações. Esclarecemos também que ao longo das reencarnações, o espírito desenvolve sua capacidade de realizações que se constituem em suas faculdades. As faculdades do ser humano, como por exemplo, a percepção, a seleção, a atenção e a escolha, a memória, a razão, etc., são indispensáveis às ações e às realizações do espírito encarnado. Dessa forma, o espírito tem a possibilidade de agir, ou seja, ele planeja mentalmente suas ações e as realiza, buscando atingir um objetivo ou atender a alguma necessidade de forma inteligente e sempre obedecendo sua vontade, que é livre para decidir. Assim, fica fácil compreender que o espírito tem condições de criar, de realizar ações planejadas que visam e conduzem a um objetivo, a uma meta que ele próprio estabelece. O sexo é manifestação dessa faculdade criadora. Uma das possibilidades dessa faculdade é a reprodução, que o espírito assume, controla e conduz. Nos reinos inferiores, essa faculdade é puramente instintiva, manifestação automática do ser e que se destina exclusivamente à reprodução. Mas na fase hominal, em que o ser é dotado do pensamento contínuo, da razão e da vontade livre, o sexo, como expressão das forças criadoras do espírito, passa a desenvolver outras possibilidades de criação através do relacionamento com outros seres. Dessa forma, os espíritos se associam para criações em todos os setores de atividade humana. Nesse caso, as fertilizações são mentais e se materializam nas diversas obras que os homens desenvolvem. Necessidade do conhecimento do espírito. Nos dias atuais, a maioria das pessoas está afastada da religião. Desconhece sua necessidade, seus valores, suas finalidades. Por desconhecimento ou por falta de interesse, não se preocupam com as verdadeiras noções da vida, de sua finalidade, das razões do existir, do destino do ser humano. Tal situação estimulou o desenvolvimento e o cultivo de todo tipo de inferioridades, como o orgulho, a vaidade e o egoísmo. As pessoas, de uma maneira geral,
esqueceram da necessidade dos nobres valores da convivência fraterna, da prática do amor ao próximo, da convivência do Evangelho e do cumprimento da lei dos auxílios mútuos. Foi o desconhecimento do espírito, da continuação da vida além túmulo, das reais finalidades da vida e da necessidade da religião que proporcionou a situação atual de nossa sociedade, materialista, egoísta e sem amor. O sucesso da ciência e as conquistas da tecnologia, distanciadas da religião, proporcionam dias de fartura, de conforto e de facilidades às pessoas, mas não lhes acenam com a mínima esperança de felicidade para o seu futuro além da morte. Uma grande parcela da humanidade está em constante busca de objetivos imediatistas. Existe um fascínio generalizado ante as enormes perspectivas de poder, de domínio, de destaque e da satisfação de desejos materiais, capazes de proporcionar as alegrias e os prazeres transitórios do mundo. A ciência tem o dever de se esforçar na busca do saber e de suas aplicações, visando facilitar a vida do ser humano. A tecnologia também tem o dever de usar o conhecimento científico, proporcionando a construção de máquinas, equipamentos, dispositivos e todo tipo de aparelhos, visando diminuir o esforço e o sacrifício humano. O sucesso de ambas, todavia, poderia ser muito maior se incluíssem a existência do Espírito Eterno e de sua característica de princípio inteligente em seus paradigmas. Todo o imenso progresso intelectual e moral conseguido pelas civilizações ao longo das eras foi feito através do princípio espiritual. E todo o futuro brilhante, repleto de sabedoria e amor, em que todos creem e esperam, também dependerá dele. Essa consciência do valor e importância do Espírito nos menores fatos da vida assinalará, sem dúvida, a época da crença pura e reconfortadora das almas, um manancial de esperanças, e apenas isso, um surto de espiritualidade, poderá dar vida a novas religiões abaladas nos dias atuais pelos abusos, dogmas e crendices e cristalizações de conceitos, divulgados e mantidos pela grande maioria de seus condutores, que, traindo seus compromissos, abandonaram os cumes luminosos do exemplo e se deixaram resvalar para o vale imundo do materialismo doentio. A tentativa de ignorar o espírito como construtor da evolução terrena será inútil. Desde os primórdios da civilização, é ele o arquiteto de todas as realizações, e essa verdade se fará sentir a todos num futuro não muito distante, mesmo porque muitos sistemas, como aquele do mecanicismo da seleção natural, se satisfazem a algumas questões isoladas, não resolvem os problemas relativos à vida. Apenas as teorias com base no espírito podem explicar satisfatoriamente o princípio das espécies, a origem dos instintos, as organizações primitivas das raças, das sociedades e das leis. Todas as civilizações que floresceram na Terra resultam da atividade de espíritos ao longo do tempo. Da mesma forma, as conquistas científicas, os sistemas filosóficos, as aplicações tecnológicas, as teologias, as descobertas da medicina e toda e qualquer conquista humana são o resultado do trabalho dos espíritos, o acréscimo do Espírito Eterno, como ser inteligente e atuante em todo o universo,
ao conjunto dos princípios fundamentais e paradigmas científicos, certamente proporcionará avanços inimagináveis ao conhecimento atual da ciência, especialmente aquele relacionado às ciências humanas. De posse do conhecimento do Espírito, como ser completo, todos os mistérios relacionados ao sexo serão desvendados e todos os problemas de saúde física e mental a ele relacionados poderão ser enfrentados e tratados com maior eficácia. Evangelho, a bússola insubstituível. O Mestre Jesus foi o portador da terceira grande revelação, a lei do amor, legada ao mundo através da Boa Nova, o roteiro indispensável ao aperfeiçoamento moral dos homens. É a bússola insubstituível, capaz de guiar os homens com segurança e sabedoria nos caminhos da vida, na luta contínua em busca da reforma íntima, composta de sentimentos puros e atitudes nobres. O desconhecimento da eternidade da vida, das leis da evolução e da reencarnação, princípios básicos revelados pelo Espiritismo, leva as criaturas a acreditarem-se abandonadas, preteridas e injustiçadas pela providência divina. Por isso, não mais encontram razões plausíveis para continuarem a viver, para se conformar, para tolerar as asperezas da vida. E essa é a principal causa de todo tipo de desequilíbrio, os quais, por sua vez, são as portas de acesso aos espíritos perversos, maus, viciados, criminosos e vampiros, que se aproveitam da situação para subjugarem as criaturas e as conduzirem aos mais variados tipos de desatinos, nas múltiplas formas de obsessão e vampirismo, responsáveis nos dias que correm pelas várias espécies de dor e sofrimento que assolam a humanidade. O Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para a reconquista da esperança e da fé, porque destrói a pretensa diferença existente entre os homens e esclarece, com lógica, a igualdade de todos perante Deus, o Pai de todos, grandes ou pequenos. As lições de Jesus, simples e acessíveis, são os tesouros que o Mestre legou à humanidade terrestre. Tesouros esses que se constituem de sua sabedoria e amor infinitos, de sua inigualável misericórdia, de seus exemplos inimitáveis, que em conjunto constituem as ferramentas indispensáveis para a transformação dos homens em espíritos sábios, nobres, fraternos, amorosos, caridosos, honestos e justos. Como já esclarecemos anteriormente, todos os habitantes da Terra são criaturas diferentes entre si, em decorrência do grau de evolução já alcançado por cada uma. As conquistas morais e intelectuais de cada pessoa variam ao infinito e são as causas naturais da grande variedade de comportamentos, noções e potencialidades das criaturas. Cada espírito tem o seu passado particular, composto de débitos e créditos, de conquistas e de fracassos, de aptidões e de virtudes, e de vícios e imperfeições. Por isso, diante da mesma situação, cada criatura assume comportamento distinto das outras. E o que é bom para um não é necessariamente bom para outro. Ao meditar acerca das atitudes de terceiros, nós o fazemos conforme nossa experiência e valores muito particulares, que nem sempre são os mais corretos para isso. Por isso, a reforma íntima sugerida pelo Espiritismo não é a mesma para todas as pessoas, porém,
adequada à evolução já alcançada, ao aprendizado já realizado, à capacidade de compreensão e entendimento de cada espírito em particular. Jesus, como projetista e construtor do planeta Terra e idealizador dos seus meios de evolução, é o único espírito capaz de conhecer as necessidades, as carências e as possibilidades de cada espírito terreno. Por meio de suas equipes de trabalhadores, tem condições de conhecer cada um de nós e, dessa forma, prescrever os remédios adequados para a cura de nossas moléstias, de indicar as lições mais convenientes para sanar nossas dúvidas e deficiências, para corrigir nossas falhas, para guiar nossos passos dentro da rota planejada para o nosso aprendizado em nossa atual reencarnação. Com Jesus e seguindo suas lições, curamos nossas moléstias, por mais terríveis que elas sejam, e mantendo a postura ensinada por Ele, nos tornaremos imunes a qualquer tipo de enfermidade. Suas lições estão contidas no Evangelho, escrito por seus discípulos e apóstolos, cerca de 2000 anos atrás, mas que permanecem atuais e perfeitamente adequadas a toda e qualquer circunstância de nossas vidas. Como já dissemos, em várias oportunidades ao longo deste curso, a real finalidade da vida é a evolução do espírito em sabedoria e amor. Na atualidade existem escolas e cursos que instruem o homem acerca dos mais diversos assuntos em todas as áreas do saber humano, proporcionando-lhe excelentes oportunidades para o desenvolvimento da sua sabedoria. Mas as escolas que instruem e estimulam a prática do amor são escassas, razão pela qual a sociedade atual não cultiva a religiosidade e ignora as leis da convivência fraterna. Essa situação proporciona as condições para a prática e a proliferação de todo tipo de desequilíbrios de ordem sexual. A irresponsabilidade ante o instituto do casamento, o adultério, o aborto, o abandono de filhos, o assassinato e os mais diversos tipos de desequilíbrios e crimes cometidos em nome do sexo são por alguns tidos como normais e divulgados de maneira inescrupulosa em livros, jornais, revistas, filmes, novelas, etc. É diante desse estado de coisas que o Espiritismo, tendo como código moral de conduta o Evangelho de Jesus, se impõe, mostrando a realidade do Espírito, enaltecendo a vida eterna, revelando as leis morais que governam o Espírito, incentivando a prática dessas leis e exemplificando tudo isso através do exercício da caridade em seus múltiplos aspectos, cumprindo o novo mandamento: estudar e servir. Conclusão. O sexo, segundo o Espiritismo, como vimos, ao longo deste trabalho, está envolvido em todas as atividades humanas, no plano físico e no plano espiritual. O seu conhecimento, portanto, envolve as descobertas científicas e filosóficas do plano terrestre e as revelações do plano espiritual trazidas pelo Espiritismo. Querer situá-lo apenas nos aspectos materiais é limitar a sua importância e a necessidade do seu conhecimento. Da mesma forma que localizá-lo apenas na esfera espiritual restringe o seu campo de ação. Como dissemos, este curso abrange apenas alguns conhecimentos científicos e culturais da atualidade, entrosados e compatibilizados com a revelação espírita. Portanto,
não abrange as conceituações mais profundas da filosofia e tampouco os estudos mais aprofundados das ciências humanas. Procuramos mostrar apenas os vários aspectos da convivência humana relacionados com o sexo e suas implicações espirituais ante as leis morais que nos regem. Esperamos que o conteúdo possa ter sido útil para a renovação de conceitos e atitudes, em busca da reforma íntima, tão necessária à construção de uma nova sociedade. Que Jesus, o nosso Mestre maior, ilumine os nossos caminhos, guie os nossos passos e nos fortaleça na busca desse objetivo primordial de nossas vidas. Encerramos aqui o assunto de hoje e também o nosso curso. Agradecemos ao Web TV A Caminho da Luz pela oportunidade. Um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.